Durante décadas, a imagem de um gênio revolucionário foi cuidadosamente preservada. Mas poucos sabem o que aconteceu nas horas finais antes de sua morte. E agora, imagens raras começam a revelar uma realidade perturbadora. Antes de continuar, se você gosta desse tipo de história, deixa um like no vídeo e comenta aqui de onde você está assistindo. Porque o que aquelas imagens mostram não combina com a versão oficial que foi contada por anos. O nome dele era Glauber Rocha, um dos maiores cineastas da história do Brasil. Um homem que desafiou padrões, rompeu estruturas e criou uma linguagem própria, visceral, quase selvagem. Mas também um homem cercado por conflitos, exílio, pressões políticas e um final envolto em perguntas que até hoje não foram completamente respondidas. Mas, para entender o que realmente aconteceu nas últimas horas de Glauber, precisamos voltar ao início, porque essa história começa muito antes daquelas imagens. Glauber nasceu em Vitória da Conquista, na Bahia, em 1939. Desde cedo, demonstrava uma inquietação incomum. Não era apenas inteligência, era intensidade. Um tipo de energia que parecia impossível de conter. Na juventude, já escrevia, criticava, provocava. O cinema entrou em sua vida como uma arma, não apenas arte, mas instrumento de transformação social. Mas havia algo nele que chamava a atenção de todos ao seu redor. Uma urgência constante, como se o tempo estivesse sempre acabando. E talvez estivesse. Nos anos 60, Glauber Rocha se tornaria o principal nome do cinema novo. Um movimento que não apenas reinventou o cinema brasileiro, mas também expôs as feridas sociais do país com uma crueza jamais vista. Filmes como Deus e o Diabo na Terra do Sol e Terra em Transe não eram apenas obras cinematográficas. Eram gritos. Gritos contra a desigualdade, contra o poder, contra o sistema. Mas, com o reconhecimento, vieram também os conflitos. O Brasil vivia sob uma ditadura militar. E Glauber nunca foi um homem de silêncio. E foi justamente essa postura que começaria a colocá-lo em um caminho sem volta. Perseguido, criticado, incompreendido por muitos, ele acabaria deixando o país. O exílio não foi apenas geográfico, foi emocional. Longe do Brasil, Glauber vagou por diferentes países: Cuba, França, Itália, África. Produziu, escreveu, pensou, mas algo dentro dele começava a mudar. Mas havia um detalhe nesse período, que quase ninguém percebeu. Amigos próximos relatavam que ele estava diferente, mais intenso, mais impulsivo. Em alguns momentos, quase irreconhecível. A genialidade continuava ali, mas acompanhada por uma instabilidade crescente. E isso levantava uma pergunta perturbadora. Até que ponto aquela mente brilhante estava suportando o peso de tudo que carregava? Os anos passaram, e Glauber eventualmente retornaria ao Brasil. Mas o país que ele encontrou não era o mesmo que havia deixado. E talvez ele também já não fosse mais o mesmo homem. Seu comportamento se tornava cada vez mais errático. Entrevistas explosivas, declarações controversas, mudanças abruptas de humor. Alguns diziam que era parte de sua personalidade artística. Outros começavam a se preocupar de verdade. Mas o que ninguém imaginava é que o fim estava mais próximo do que parecia. No início dos anos 80, Glauber Rocha já apresentava sinais claros de desgaste físico e emocional. O corpo começava a responder ao ritmo intenso de anos de excessos, viagens e tensões constantes. E então, vieram os problemas de saúde. Ele foi diagnosticado com uma infecção pulmonar grave. Seu estado exigia atenção médica imediata. Mas, como em muitos momentos de sua vida, Glauber resistia. Resistia ao descanso, resistia ao silêncio, resistia à ideia de parar. Porque parar talvez significasse encarar algo que ele vinha evitando há anos. Mesmo debilitado, continuava ativo. Falava, discutia,
criava, como se estivesse em uma corrida contra algo invisível. E é aqui que a história começa a tomar um rumo ainda mais inquietante. Dias antes de sua morte, algumas imagens foram registradas. Imagens que ficaram esquecidas por muito tempo. Imagens que agora voltam à tona. E o que elas mostram não é o que se esperava de um dos maiores cineastas do Brasil. Nas gravações, Glauber aparece visivelmente fragilizado, o olhar distante, o corpo mais lento. A energia que antes transbordava parecia contida, quase apagada. Mas havia algo mais, algo difícil de explicar. Uma expressão que muitos descreveriam como inquietante. Ele falava, mas nem sempre fazia sentido. Em alguns momentos, parecia perdido. Em outros, intensamente lúcido. Como se alternasse entre dois estados completamente diferentes. E seria justamente esse contraste que levantaria uma série de dúvidas. O que estava acontecendo com Glauber Rocha naqueles últimos dias? Seria apenas a doença? Ou havia algo mais por trás daquele comportamento? O que vou te contar agora começa a desafiar a versão que foi aceita durante décadas. Pessoas próximas afirmaram que ele estava sendo medicado. Outros sugerem que ele pode ter recusado tratamentos importantes. Há também relatos de que ele estava emocionalmente abalado, muito mais do que aparentava publicamente. Mas nenhuma dessas versões explica completamente o que aparece nas imagens. E isso nos leva a um ponto crucial dessa história. Porque aquelas gravações mostram momentos que nunca foram devidamente explicados. Em uma delas, Glauber parece conversar com alguém fora da câmera. Sua voz oscila entre calma e irritação. Em determinado momento, ele faz uma pausa, longa demais. Olha fixamente para um ponto vazio. E diz algo que até hoje gera interpretações diferentes. Mas naquela hora, ninguém entendeu o peso daquilo. E talvez esse tenha sido o maior erro de todos. Dias depois, Glauber Rocha seria internado. Seu estado se agravou rapidamente. E então veio a notícia: a morte. Oficialmente, causada por complicações pulmonares. Mas, desde aquele momento, algo não parecia completamente certo. Porque quando aquelas imagens começaram a circular, uma nova pergunta surgiu. Será que Glauber Rocha realmente morreu apenas por causas naturais? Ou aquelas horas finais escondiam algo que nunca foi totalmente revelado? E mais importante, o que exatamente aconteceu entre aquelas imagens e o momento de sua morte? Essa é a parte da história que poucos conhecem. E o que vem a seguir é ainda mais perturbador. A notícia da morte de Glauber Rocha se espalhou rapidamente pelo Brasil. Era 1981. O país perdia não apenas um cineasta, mas uma das mentes mais inquietas e revolucionárias de sua história. Mas, enquanto o público recebia a informação com choque e tristeza, nos bastidores, algumas pessoas começavam a juntar peças que não se encaixavam, porque havia detalhes, pequenos, quase invisíveis, que começavam a levantar dúvidas inquietantes. O diagnóstico oficial apontava complicações pulmonares, um quadro clínico grave, agravado pelo desgaste físico acumulado ao longo dos anos. Mas aqueles que estiveram próximos de Glauber nos seus últimos dias sabiam que a história não era tão simples assim. E foi justamente nesse ponto que as imagens voltaram a ganhar força. As gravações feitas dias antes de sua morte começaram a circular de forma restrita. Inicialmente, entre amigos, colegas e pessoas próximas ao meio artístico. E a reação era sempre a mesma: silêncio, desconforto. E uma pergunta que ninguém conseguia responder com certeza: o que exatamente estava acontecendo com Glauber Rocha naqueles momentos? Em uma das cenas, ele aparece sentado, visivelmente debilitado, a respiração pesada, o olhar perdido por alguns segundos, antes de retornar com intensidade quase agressiva. Ele começa a falar sobre cinema, sobre política, sobre o Brasil, mas
De repente, muda completamente de assunto, como se algo tivesse se rompido dentro dele. E seria justamente essa quebra que mais tarde chamaria a atenção de especialistas. Alguns sugeriram que ele poderia estar em estado de delírio causado pela infecção e pela febre alta. Outros levantaram hipóteses mais complexas, envolvendo possíveis efeitos colaterais de medicações. Mas nenhuma dessas explicações parecia suficiente para descrever o que aquelas imagens realmente transmitiam. Porque não era apenas confusão. Havia momentos de clareza extrema, frases articuladas, pensamentos profundos. E então, novamente, o vazio. Mas havia um detalhe nessas gravações que quase ninguém percebeu na época. O ambiente, o lugar onde Glauber estava. Alguns relatos indicam que ele passou por diferentes locais antes da internação final. Casas de amigos, espaços improvisados, ambientes que não eram exatamente adequados para alguém em estado crítico de saúde. E isso levanta uma questão desconfortável. Por que ele não estava sob cuidados médicos constantes? Naquele momento, algo já parecia fora do controle. Pessoas próximas divergiam em suas versões. Alguns afirmavam que ele recusava ajuda. Outros diziam que havia uma certa negligência ao redor dele. Mas ninguém assumia a responsabilidade direta. E talvez nunca tenham assumido. O que aconteceu a seguir chocou até mesmo aqueles que já estavam preocupados. Seu estado piorou de forma abrupta. A internação veio tarde, e quando finalmente aconteceu, a situação já era crítica. Relatos indicam que Glauber chegou ao hospital extremamente debilitado, o corpo exausto, a mente em um estado difícil de definir. Mas havia algo naquela internação que levantaria ainda mais dúvidas. O tempo. Tudo aconteceu rápido demais. Entre as imagens registradas e a morte, passaram-se poucos dias. Pouco tempo para uma deterioração tão intensa? Ou tempo suficiente para algo ter sido ignorado? Essa é uma das perguntas que ainda ecoam. E então veio o fim. Glauber Rocha morreu aos 42 anos. Um número que, por si só, já carrega um peso simbólico enorme. Um gênio interrompido no auge de sua capacidade criativa. Mas também um homem que parecia estar travando uma batalha interna há muito mais tempo do que se imaginava. Mas isso ainda não é a parte mais perturbadora dessa história. Após sua morte, análises e depoimentos começaram a surgir. Alguns discretos, outros mais diretos. Havia quem afirmasse que Glauber estava emocionalmente fragilizado, pressionado, exausto de anos de conflitos, exílio e incompreensão. Mas também havia quem sugerisse algo ainda mais profundo. Uma possível sobrecarga mental, que nunca foi tratada adequadamente. E isso muda completamente a forma como vemos seus últimos dias. Porque, se for verdade, então aquelas imagens não mostram apenas um homem doente, mostram um homem em colapso. E isso levanta uma reflexão inevitável. Quantos sinais foram ignorados? Quantas vezes sua intensidade foi confundida com genialidade? Quando, na verdade, era um pedido silencioso de ajuda? Mas existe um momento específico, registrado em vídeo, que continua intrigando todos que o assistem. Pouco antes de sua internação, Glauber encara a câmera por alguns segundos, sem falar nada, sem se mover, apenas olhando. E há algo naquele olhar, algo que muitos descrevem como desconcertante. Como se ele soubesse de algo, ou pior, como se estivesse se despedindo. E seria justamente essa cena que daria origem a uma teoria inquietante. Alguns acreditam que, naquele momento, Glauber já tinha consciência da gravidade de seu estado, que ele sabia que não havia mais volta, mas escolheu continuar, criando, falando, existindo, até o último instante. Outros acreditam que ele simplesmente não teve escolha, que foi levado por uma sequência de eventos que saíram completamente do controle. E talvez
a verdade esteja em algum lugar entre essas duas versões. Mas uma coisa é certa: aquelas imagens mudaram tudo. Elas não reescrevem a causa oficial da morte, mas mudam completamente a forma como entendemos seus últimos dias. Tornam a história mais humana, mais dolorosa e, ao mesmo tempo, mais real, porque por trás do mito existia um homem, e esse homem estava lutando, mesmo quando ninguém parecia perceber. E talvez essa seja a parte mais difícil de aceitar. Glauber Rocha revolucionou o cinema, desafiou sistemas, criou obras que atravessam gerações, mas, no fim, enfrentou algo que nem mesmo sua genialidade conseguiu vencer. O próprio limite humano. Seu legado permanece vivo. Seus filmes continuam sendo estudados, debatidos, admirados. Mas sua morte continua sendo um lembrete incômodo de que, às vezes, os maiores gênios também são os mais vulneráveis. E a pergunta que fica é inevitável. Se aquelas imagens tivessem sido levadas a sério naquele momento, será que o final dessa história poderia ter sido diferente? Ou tudo já estava escrito, muito antes da câmera começar a gravar? Porque algumas histórias não terminam quando alguém morre. Elas continuam nos detalhes, nos silêncios e nas perguntas que ninguém consegue responder.